Então eu quero que você preste bastante atenção no que Deus deu para nós esta noite, e eu creio que vai ser algo especial. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 11, diz assim, é o apóstolo Paulo falando: fui nécio em gloriar-me, vós me constrangestes, porque eu devia ser louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou. Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda a paciência por sinais, prodígios e maravilhas. Porque em que tendes vós sido inferiores a outras igrejas, porque tendes em vós sido inferiores a outras igrejas, a não ser que eu mesmo vos não fui pesado? Perdoai-me este agravo. Eis que estou pronto para, pela terceira vez, ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós, porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu de muita boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Mas seja assim, eu não vos fui pesado, mas sendo astuto, vos tomei como dolo. Porventura aproveitei-me de vós por algum daqueles que vos enviei? Roguei a Tito, e enviei com ele um irmão. Porventura Tito se aproveitou de vós? Não andamos porventura no mesmo espírito, sobre as mesmas pisadas? Quando nós paramos para ouvir estas palavras do apóstolo Paulo, nós vamos ver que à medida que ele vai se aproximando das últimas recomendações da igreja de Corinto, ele vai começando a preparar uma igreja para que ela seja edificada, para que ela seja fortalecida, para que ela seja ministrada por uma palavra verdadeira e que ela seja transformada. Eu já disse aqui em outra vez que na primeira carta o apóstolo Paulo foi duro. Foi duro ao ponto de deixar com que as pessoas que receberam a primeira carta nesta igreja se sentissem tristes, achando que o pito ou a bronca que o apóstolo Paulo estava dando à igreja era pesada demais, que não era necessária. Porém, na segunda carta, nós começamos a ver que aquele pito, aquela bronca, começou a servir para que a igreja de Corinto pudesse ser edificada, e eles reconhecem isso. E também o apóstolo Paulo, no mesmo capítulo aqui, tanto no 12 como no 13, ele fala sobre essa edificação. Ele fala sobre uma igreja ser construída, não reconstruída. Construída, porque a reconstrução ela não é mais perfeita, ela já não é mais original. Quando nós começamos a pintar este prédio aqui, quando nós começamos a pintar as paredes, nós já sabíamos que elas não iam ficar 100%, porque o prédio já não é mais um prédio 100%. Ele já tem seus problemas, ele foi também edificado de forma errada. E aí eu quero mostrar para você algo que a palavra de Deus nos ensina sobre esta questão de edificação. A palavra usada pelo apóstolo Paulo, a palavra grega é oikodome, que significa construir. E eu quero deixar claro que esta palavra deve ser aquele e o único processo que devemos ter a partir de agora, para que a igreja, Deus é a palavra, se torne uma igreja edificada pelo Espírito Santo de Deus, não edificada num homem. Porque, amados, eu posso morrer amanhã, como nós já perdemos um pastor aqui, como nós já perdemos outras pessoas, talvez pelo caminho, e que talvez nós sentimos. Mas nós não podemos ser edificados num homem, temos que ser edificados na palavra de Deus, porque o homem passa, este prédio talvez passará, mas a palavra do Senhor nunca passará. Amém?
Então eu quero que você preste atenção que, para que a igreja lá tenha uma edificação sólida, para que ela cresça, para que ela tenha um crescimento valioso, para que seja verdadeiro, para que seja fundamentado, eu quero traçar alguns pontos que o apóstolo Paulo nos ensina nestes 2 capítulos. E eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta, porque eu quero ler junto contigo e esmiuçar isto que o apóstolo Paulo nos deu. Primeiro ponto que eu quero traçar com vocês é quais são os elementos de crescimento para uma igreja. Olha só o que diz o versículo 11 a 13 do capítulo 12. Paulo diz: fui nécio em gloriar-me, vós me constrangestes porque eu devia ser louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou. Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda paciência, por sinais, prodígios e maravilhas, porque em que tende vós sido inferiores a outras igrejas? Aonde nós somos inferiores a outras igrejas? Em nenhuma. Eu não sou inferior a ninguém, como você também não é inferior a alguém. Nós não somos inferiores a nenhum tipo de igreja que existe nesta terra, porque quando nós acreditamos que o Espírito Santo de Deus habita no nosso meio, habita em nós, que nós fomos ser usados por Ele, nós acreditamos que o sobrenatural começa a ser estabelecido em nossas vidas. E quando o sobrenatural é estabelecido em nossas vidas, sinais, prodígios, maravilhas, não somos inferiores a igreja nenhuma, não somos também piores ou melhores, não é isso que eu quero dizer. Eu só quero estabelecer que nós, para crescermos, precisamos entender que somos sim um povo escolhido por Deus, aonde habita o Espírito Santo, e sendo habitado pelo Espírito Santo, há sim a possibilidade de ter sinais, prodígios, maravilhas, milagres e vivermos o sobrenatural. Fala para a pessoa do seu lado: precisamos viver o sobrenatural. Qualquer igreja pode crescer, amado. Qualquer igreja pode ir para a TV, ir para a rádio, fazer qualquer coisa para chamar a atenção, mas a verdadeira igreja é aquela que tem o Espírito Santo de Deus estabelecido no meio dela. É o Espírito Santo de Deus sendo manifestado. Olha o que o apóstolo Paulo fala: foram manifestados em quem? Em nós. Eu profetizo que vai ser manifestado em você a presença do Espírito Santo. Mas para o Espírito Santo ser manifesto, lembre-se do que eu disse no começo. Precisamos ser construídos pela palavra. Para sermos construídos pela palavra, ou para qualquer tipo de construção, está aqui o irmão Fabiano, que sabe um pouquinho de obra, não é? Como é que funciona uma obra nova? Você vai lá, limpa o solo, limpa ele direitinho, deixa ele zerado. Depois você começa a cavar este solo para fazer o quê? As estacas, os alicerces. O solo tem que estar totalmente preparado, os alicerces totalmente preparados. Para quê? Para que você possa começar a levantar o prédio, a levantar a casa, a levantar aquela obra e que ela seja sustentada de forma firme. Uma obra nova. Quem é a obra nova que o Espírito Santo de Deus nos salienta, nos ensina? Nós, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Então eu não posso acreditar que uma outra igreja seja melhor que a minha igreja. Ah, mas a outra igreja tem aquilo e aqui não tem isso. E daí? Qual é o problema? Pode acontecer que aqui vai ter e lá não vai ter. Lá também é igreja de Deus e aqui também é igreja de Deus. Eu só quero que você entenda que quando nós estamos pautados pelo Espírito Santo de Deus, a igreja recebe uma marca. Cantamos aqui que nós temos as promessas de Deus sobre as nossas vidas. A marca do Espírito Santo de Deus está sobre nós. E o sobrenatural tem que acontecer. O sobrenatural tem que acontecer na sua vida, meu amado. Você não pode entrar aqui toda vez, toda santa vez que você entra aqui,
e nada acontecer. Então eu quero dizer uma coisa para você. Existem hoje igrejas que são perfeitas nas suas organizações. E eu conheço muitas delas. São perfeitas com as suas pessoas, com os seus regulamentos, com as suas doutrinas, com os seus estatutos. Suas organizações são fantásticas, são grandes estruturas, lindas, maravilhosas. Mas se elas só pensarem nisso, não são verdadeiras igrejas. Porque a verdadeira igreja é aquela que o Espírito Santo de Deus se manifesta, independente da organização. Ela é boa, ela é importante. Mas se for só ter organização, ela se torna uma igreja fria. Ontem eu tive a oportunidade de passear um pouco com a minha esposa e com o João. Estava tendo uma programação cultural e nós fomos no centro de São Paulo e entramos na igreja de Anchieta, do Padre Anchieta. Alguém já foi lá? Alguém já teve curiosidade? Já foi? Bonita, não é? Eu entrei, tudo perfeito. Piso, banco, teto, as caixas de som que eu sonho para minha igreja, aquelas pequenininhas da Boss, sabe? Conhece, pastor Jefferson? Lindas, nos cantinhos. Você fala, não precisa talvez nem de microfone, a acústica perfeita. Sabe como é que a igreja estava? Vazia. Linda na sua beleza, na sua organização, maravilhosa, porém vazia. Eu não quero isso aqui. O que eu desejo é uma igreja cheia do Espírito Santo. Talvez ela não seja a mais bonita na sua estrutura, mas ela seja a mais bela na presença do poder sobrenatural do Espírito Santo. Só que às vezes eu chego aqui e eu vou ser sincero. Vou abrir meu coração. Eu quero que você cresça. Eu quero que você seja edificado. Eu quero que você saia desta posição em que você está e entenda que Deus quer usar você. Fala para a pessoa do seu lado, Deus quer te usar. Você acredita nisso? Você acredita que Deus quer te usar? Acredita mesmo? Tem certeza absoluta que Deus quer te usar? Porque para Deus te usar, o sobrenatural tem que prevalecer. Porque o natural, estamos aqui, é uma boa, tranquilos. Mas só com o sobrenatural que Deus nos usa. No natural, eu e você podemos fazer. Eu estou muito feliz que no natural, hoje, fomos tocados para que semana que vem a gente pudesse abençoar algumas crianças. Poucas, parecem poucas, mas eu tenho plena convicção, eu já passei por isso por várias vezes, que uma destas crianças vai crescer, vai se lembrar do que aconteceu na vida dela, e quem sabe ela seja um grande pregador ao ponto de ganhar milhares de pessoas para Jesus. Você já pensou nisso? Ou você simplesmente trouxe o seu brinquedo aqui? Deixa eu ver quem foi que deu para o Jackson Reis? Não está aqui. Quem foi que deu para a Stephanie? Também não está aqui. Quem foi que deu para o Guilherme? Para quem que você vai dar, o Jefferson? Ruth e William. Ó, Ruth já é nome? Raquel. Melhor ainda, Ruth e Raquel ou Raquel e William? Raquel e William. Olha que interessante. Quem sabe a gente possa ouvir daqui 10 anos, 15 anos, que o William vai estar contando testemunho, que ele foi na igreja no Chaparral, recebeu um presente, e a partir daquele presente ele ficou firme lá. E por causa daquele presentinho que a gente acha, puxa, é tão bom quando a gente dá, não é verdade? É tão gostoso. Deus toca no nosso coração, a gente vê aquela criança tão feliz, a gente abraça, beija e tal. E a gente ouve que ele se tornou um grande homem de Deus e que está ganhando almas para Jesus. Já pensou nisso? Eu não penso, quando eu vou dar um brinquedo desse, amados, o brinquedo, vou alegrar a criança, vou dar um bom Natal,
Hoje eu estava de manhã com um vereador da cidade de São Paulo, Dalton Silvano, ele é do time que eu jogo. Amigo do Paulo, apenas. Assim, ó. Ou não sei se é assim do Paulo ou se é assim do Luizinho. É um dos dois, né? Mas dele. Dalton não é flor que se cheire, né? E ele ainda disse que vai na igreja, mas tudo bem. Mas eu gosto dele. E ele falando que todo Natal ele dá pelo menos 10 mil brinquedos, porque a partir dos 4 anos de idade, o pai dele desapareceu. Tinha prometido para ele um brinquedo e não deu. E aquilo ficou marcado na vida dele, 4 anos de idade. Nós temos crianças aqui de 10, 7, 6, 5, 2. E eu tenho certeza que o sobrenatural de Deus vai através deste presente na vida deles. Ah, você não crê? Eu creio. Eu creio. Eu creio que a cesta básica que a gente está montando pela primeira vez aqui, que para a glória de Deus, eu agradeço a Deus pela sua vida, nós temos 3 cestas básicas montadas. O pessoal não está animado. É o calor, irmãos. É isso. Nós temos 3 cestas básicas montadas, que eu tenho certeza que essa família será abençoada e essa cesta básica será próspera e multiplicada na vida desta casa, porque ela vai receber o arroz consagrado de Deus, vai receber o feijão consagrado de Deus, o cafezinho consagrado de Deus, a farofinha que eu estou vendo ali que vai acabar fazendo um churrasquinho, mesmo se seja de gato, mas consagrado de Deus. Amados, nós precisamos sair dessa coisa parada, mórbida, sabe, mórbida, que muitas vezes a gente acha que a gente tem que continuar vivendo. Amados, você não foi chamado para viver algo mórbido, você foi chamado para ter vida. Vida. E o apóstolo Paulo, ele vai falando isso. Ele fala também que nós temos que ser marcados pelo sacrificial. Temos que nos sacrificar como sacrifício vivo de adoração a Deus. Ele diz isso nos versículos 20 e 21 do capítulo 12. Olha o que ele fala: porque receio que quando chegar, vos não ache como eu quereria, e eu seja assado de vós como não querereis, e que de alguma maneira haja pendências, invejas, iras, porfias, detrações, mexericos, orgulhos, tumultos, mas que quando for outra vez, o meu Deus, humilhe para convosco, e eu chore por muitos daqueles que dantes pecaram, e não se arrependeram da imundícia, e prostituição, e desonestidade que cometeram. Amado, você não foi chamado aqui, desculpa, graças a Deus que hoje não tem muita gente normal de membro da igreja. Deus trouxe as pessoas seletas, trouxe mais pastores, trouxe mais líderes, trouxe pessoas que já têm um tempinho de casa. Hoje Deus não trouxe visita, percebeu? Por que será? Porque está na hora de a gente tomar uma posição, de a gente se sacrificar em adoração a Deus. Ontem eu fiquei feliz com uma frase de uma pessoa da nossa igreja. Eu, conversando com ele, ele foi pôr uma coisa no meu carro. Aí ele disse assim: estou feliz demais do que eu vou fazer. Eu falei: puxa, glória a Deus. Ele estava mais feliz do que eu, porque ele estava feliz em adorar a Deus. Você está feliz em adorar a Deus? Está mesmo? Está feliz em adorar a Deus? Eu quero estar feliz para adorar a Deus todos os dias. Agora, para eu adorar a Deus, eu tenho que me sacrificar. Eu tenho que me sacrificar. Prestem atenção, não é invalidar o sacrifício de Cristo na cruz, é nos tornarmos verdadeiros adoradores. Sacrifício em adoração. Por que o sacrifício em adoração? Porque a igreja que se sacrifica em adoração, ela é marcada por uma oferta viva, ela é marcada por verdadeiros adoradores, ela é marcada por pessoas que quando você entra aqui, você sente a presença de Deus.
Eu quero pegar na mão da Patrícia, quero sentir Deus. Eu quero pegar na mão do Luizinho, eu quero sentir a presença de Deus. Eu quero pegar a mão da minha esposa, eu quero sentir a presença de Deus. Da Vilma, do Davi, do Luizinho. Eu quero pegar na mão de cada pessoa aqui. E quando ela falar, paz seja contigo, eu vou sentir paz. Eu não vou sentir guerra, eu vou sentir a presença do Senhor. Só acontece isso com aqueles que são verdadeiros adoradores. O verdadeiro adorador é aquele que se apresenta como sacrifício vivo de adoração a Deus. E aí, quando a gente canta aqui, é mais fácil a gente relacionar esse exemplo com a cantoria, não é? Não é? É mais fácil. Eu gosto de cantar, só não canto muito porque eu sei que eu trago a cantoria. Eu sou sempre a segunda voz, aquela que nunca aparece na dupla sertaneja. Nunca, eu sou essa segunda voz. Mas eu canto do fundo do meu coração, eu me derramo na presença do Senhor. Sabe por quê, amados? Porque não tem preço o que Cristo fez na cruz. Não tem preço o que Ele fez por mim, por você, pela sua casa, pela sua família, vida. Ou você se sacrifica de verdade, esse seu eu jeitinho, chato de ser. Fala para a pessoa do seu lado, você é meio chato, sabia? É? Eu não vou nem olhar para minha esposa. Ela me chama de chato umas 3 vezes por semana. No mínimo. Isso é muito chato, Paulo. Isso é muito chato, Paulo. Está se aproveitando? Acho que é problema de Paulo. Talvez deve ser isso. Deus deseja que nós nos tornemos esse verdadeiro falar de ser sacrifício vivo. Aquele que demonstra. E aí a gente tem o outro lado, que o apóstolo Paulo fala. Quais são os inimigos do crescimento? Se a gente vê no versículos 20 e 21, a gente vai ver ele relatando algumas coisas ruins que a igreja passa. Ele fala sobre emoções descontroladas. Você já percebeu que dentro da igreja o que tem de gente descontrolada emocionalmente? Você conhece alguém? Eu conheço. E quando eu falo que eu conheço alguém, não é só daqui, amados, porque eu também vou em outras igrejas. Nós também temos outras igrejas. Como as pessoas são descontroladas hoje. Qualquer coisa mexe com ela. Ele fala sobre discórdia. Tem discórdia? Tem disputa na nossa igreja? Tem algum tipo de disputa? Tem. Disputa para cantar, disputa talvez para pregar, disputa para estar lá na frente, disputa para ser alguém. Nós não precisamos ser pessoas que disputam alguma coisa. Deus já te deu. E o que Deus deu, se você faz por amor, Deus te honra. Ouviu bem? Deus honra a sua vida. Ele exalta você sem você precisar querer fazer alguma coisa com as suas próprias mãos. Não se preocupe. Ai, mas o pastor não me chamou. O pastor não me olhou. Ai, o pastor. E daí que o pastor não te chamou? Você está preocupado com o que o pastor te chama? Eu estou preocupado com o que Deus me chama. E se Deus me quer fazendo algo, e eu tenho que me dedicar para isso. Não tenho que ficar disputando com ninguém aqui. Amado, se tem uma coisa que eu não me preocupo é disputar com alguém aqui, qualquer coisa. Aliás, eu fico até incentivando as pessoas. Prega aí, canta aí, faz alguma coisa aí. Porque Deus te usando, e me usando, e usando cada um de nós aqui. Imagina como essa igreja vai ficar poderosa na presença do Espírito Santo de Deus. Já prestou atenção nisso? Outras coisas que ele fala sobre ciúmes, discursos irritados, ele fala em Coríntios, eu estou falando da carta de Coríntios. Ambições egoístas, murmuração, fofoca, ele diz nesse texto aqui, ele fala sobre mexericos. Tem fofoqueiro na igreja? Tem? Tem fofoqueiro na igreja? Eu acho que tem.
pessoas vaidosas que se acham, tem pessoas com pecados não confessados. Eu acho que esse é um dos piores problemas que existem, não é? Amado, você não precisa se confessar comigo porque eu não sou padre. Ouviu bem? Olhe para mim, não sou padre. Se você quiser, a Bíblia também permite que você venha se confessar com um irmão de confiança, para que orem juntos, para que cresçam juntos. Mas você precisa confessar teu pecado diante de Deus, porque senão você barra o crescimento da igreja. Sabia disso? Barra. Nós não somos um corpo ajustados, cada um tem a sua parcela de membro, de funcionalidade. Aí, se eu estou podre, eu com certeza vou apodrecer alguém perto de mim. Se eu viver no pecado, eu vou trazer pecado para alguém, a influência do pecado, não que eu vou trazer pecado, mas a influência do pecado das vidas das pessoas. Ou você acha que não? Ou não traz influência? Traz. Você precisa confessar seus pecados. Esses são os inimigos do crescimento da igreja. E aí eu quero, caminhando para o final, as noções básicas de uma igreja que quer crescer. Olha o que diz o capítulo 13, dos versículos 1 ao 8. E eu vou ler por partes. Cristo fala à igreja, versículo 1 a 3. Esta é a terceira vez que eu vou ter convosco, por boca de 2 ou 3 testemunhas. Será confirmada toda palavra. Já anteriormente o disse, e segunda vez o digo, como quando estava presente, mas agora, estando ausente, o digo aos que antes pecaram, e a todos os mais, que se outra vez for, não lhes perdoarei. Visto que buscai uma prova de Cristo, que falam em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós. Cristo é poderoso entre vós, amados. Cristo é poderoso entre vós. Cristo é poderoso entre vós. Ele tem que falar à igreja. Mesmo eu não estando aqui, ou estando qualquer pessoa, Cristo, quando Ele habita no nosso meio, Ele fala conosco. Ele vai usar quem for, e Ele quer te usar. Ele também diz, no verso 4, porque ainda que tenha sido crucificado por fraqueza, vive. Contudo, pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em vós. Cristo sofreu pela igreja, amados. Nós também temos que sofrer pela igreja. Sofrer por amor, por compaixão, por vontade de levar salvação, por vontade de levar a vontade de Deus adiante. Ele diz mais que o nosso foco deve ser cruz. Eu não sou muito fã de ter cruz dentro da igreja. E sabe por que eu não sou muito fã de ter cruz dentro da igreja? Porque Cristo não está na cruz, Ele vive. Ele está sentado à direita do Pai. Porém, a cruz tem que ser lembrada das nossas vidas. Não é assim que a Bíblia nos diz? Carregue a sua cruz. Não é a pessoa que está do seu lado. É você, Fabiano, minha cruz? Tem certeza? Não é a pessoa que está do seu lado sua cruz. Quando ele fala e carregue a sua cruz, carregue a vida de Cristo em você. Carregue a vida de Cristo para a sua vida na eternidade. Nós temos que ter o foco na cruz, olhar para ela e falar, Ele não está mais lá. Porém, eu também passei pela cruz através de Jesus. Eu também passei pela cruz através de Jesus, porque Ele morreu pelo meu pecado, Ele morreu pelas minhas transgressões, Ele morreu pelas minhas dores. Percebeu? Que você passa pela cruz. Sem você saber, você passou pela cruz. Nos versículos 3 a 5, Ele nos ensina que a gente tem que estar fortalecido na igreja. Sabe por quê? Porque a igreja, quando ela é fortalecida em Cristo,
ela se torna uma igreja segura, de segurança, uma igreja que ela é postada, é uma igreja que ela tem princípios estabelecida. E aí eu vejo que nos versículos 9 e 10 precisamos ter maturidade. Olha o que ele diz aí. Porque nos regozijamos de estar fracos, quando vós estáis fortes, e o que desejamos é a vossa perfeição. Portanto, escrevo essas coisas estando ausente, para que quando estando presente, não use de rigor segundo o poder que o Senhor me deu para edificação, e não para destruição. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Sabe o que ele está querendo dizer aqui? Seja maduro. Você é muito imaturo, meu amado. Ô, minha amada, você chora por cada bobagem. Você é muito chato. Você é insuportável. Verdade, amados. Todos nós sofremos aqui. Cada um de nós temos um sofrimento em que Deus, na sua grande e infinita sabedoria, sabe que a gente pode passar por esse. Ele não permite que o sofrimento que a gente passe seja maior do que aquilo que a gente possa suportar. E mesmo assim, a gente acha que nós não vamos suportar. A gente acha que tudo na nossa vida está errado. Meu amado, não está nada errado. Você está aqui hoje, Cristo já salvou a sua alma. Fica firme. Para de ser criança, cheia de coisinha, de trique-trique. Ô igreja, quem quer crescer aqui na presença do Espírito Santo? Eu quero. Para de ser criança. Seja maduro. A Bíblia nos ensina que nós precisamos parar de ser meninos inconstantes, firmes na palavra. Pastor, o senhor está querendo dizer que nós vamos conseguir ser um super-herói, não vamos sentir nada? Não. Sabe o que eu mais gosto dos novos filmes de super-heróis? Sabe o que eu mais gosto? É que demonstra que eles não são tão super-heróis assim. Eles demonstram que eles sentem depressão, que eles choram, que eles ficam tristes, que eles sofrem. Já perceberam isso? Já ou não? Batman, Cavaleiro das Trevas. Quem assistiu? Eu assisti. No último, a gente vê um conflito dele. Ele mal, lá na mansão Wayne. Ele mal, péssimo. Com dores no corpo. E ele tendo a dúvida de continuar ou não sendo um super-herói. Amados, ninguém aqui é um super-herói. Mas todos aqui, quando tem Cristo como Senhor e Salvador, se tornam filhos de Deus. E por estarem como filhos de Deus, existe a palavra sobre a sua vida de Efésios capítulo 6, que diz que nós temos uma armadura, que diz também que nós podemos estar firmes, que esta armadura te traz segurança, traz sabedoria, que esta armadura, ela faz com que você caminhe firme na presença do Pai, caminhe firme neste mundo tão maldito. Amados, eu nunca vi como está ruim a situação. Eu conversava com um amigo meu hoje pela manhã, e ele dizendo, ele comprou um carro blindado. E sabe por que ele comprou um carro blindado? Porque ele tem medo de andar nas ruas. Quem hoje não tem medo de andar nas ruas? Quem hoje não tem medo de que alguma coisa aconteça? Quem hoje não tem medo da sua família? Quando a minha mãe sai, leva o João no parque, eu fico super preocupado, não por ela, não pelo João, mas porque as pessoas têm feito. O mundo jaz no maligno, o mundo jaz no maligno, porém, eu estou no mundo hoje, mas eu tenho certeza da vida eterna, essa é a minha maior segurança, e eu vou para a glória com Cristo. Quem vai para a glória com Cristo? Ou eu creio que isso é verdade, ou eu não creio. Eu preciso ser maduro, amados. Como o povo tem sido imaturo ultimamente. Cheio de não me toque. Fala para a pessoa do seu lado, você é cheio de não me toque, hein? O apóstolo Paulo fala que a gente precisa refletir a Trindade.
Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Corpo, alma e espírito bem equilibrados. Precisamos ser equilibrados, amado. Está na hora da gente ser equilibrado. Ele diz também que quando nós estamos trabalhando para Deus, a graça de Deus se manifesta. Ele diz também que quando nós amamos sacrificialmente, nós vemos o coração de Deus. Ele diz também que quando há comunhão na igreja, há o poder de Deus sendo estabelecido. E aí, para encerrar, somente a graça de Deus salva os pecadores. Ouça bem aqui, olhe bem para mim. Somente a graça de Deus salva os pecadores. Só o amor de Deus leva os pecadores salvos a trabalhar juntos em união. E apenas o poder do Espírito pode nos manter juntos. 3 passos que nós precisamos ter para a nossa igreja crescer. A graça de Deus, para que nós possamos ser salvos. Que nós possamos ter o amor de Deus, para que nós, que somos pecadores salvos, possamos estar trabalhando juntos em união. E o terceiro, que o Espírito Santo de Deus se manifesta em nós, para que o poder dele seja manifesto sobre a minha vida e sobre a sua vida. Sabe como é que termina a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios? Versículo 13. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos vós. Amém. A bênção apostólica. A bênção apostólica, ela quer dizer que nós vamos ter vida. Eu quero falar agora a todos vocês, eu quero me sentir apóstolo. Só não quero o teu nome. Eu quero me sentir apóstolo, mas eu não quero ter nome. Eu não quero ter cargo. Para mim, me chamar de pastor, eu fico bravo, por exemplo, quando o Davi me chama de chefe. Não sou chefe. Mas eu quero me sentir apóstolo. Eu quero me sentir uma pessoa que é usada por Deus. Eu olho para você, eu quero que você se sinta bem em ser usado por Deus. Você quer ver a igreja crescendo? Você quer ver a igreja crescendo? Quem quer ver essa igreja crescendo? Eu quero ver essa igreja crescendo. Ela está crescendo. Mas ela precisa crescer em você. Se ela não crescer em você, essa igreja não vai crescer. Se você não amar aquilo que Deus quer edificar na sua vida, construir na sua vida, essa igreja ela nunca será uma boa construção. Ela sempre será algo reconstruído. E sabe por que eu posso falar que ela sempre será algo reconstruído? Que é assim, você vem aqui, entra aqui e pede para Deus, Deus me ajuda nisso. Aí, ajudou naquilo, beleza, você já se sente satisfeito. Deus não quer isso. Deus quer que você entre aqui e fale, Deus, eu quero me parecer com Cristo todos os dias. E para isso precisa ser uma construção. A sua terra, o seu coração tem que estar devastado, limpo, pronto para Deus começar a plantar os princípios dele. Regar, frutificar, multiplicar. Está parecendo reunião de célula. Não é assim, pastor Paulo? Não é? Célula é assim. Quem nunca foi em reunião de célula, como é que é? Ganhar, consolidar, multiplicar, discipular, multiplicar. É tudo assim. E aí, enviar. Muito obrigado, minha amada, linda esposa. Falei bem de você hoje, não esquece disso lá no jogo. Não é assim? Mas até que tem sua regra, é que eles fazem disso um mantra. Eles fazem disso uma coisa que fica gerando na sua cabeça. Eu não quero isso. Eu quero que você faça porque você vai amar a Deus. E você vai amar o seu irmão. E você vai querer fazer o melhor para Deus. Quem quer crescer com a igreja hoje? Eu quero. Só que para crescer com a igreja, você precisa se edificar na presença do Senhor. Para se edificar na presença do Senhor, você precisa realmente se limpar de uma vez por todas.
Eu não quero um povo aqui que vive doente. Você pode estar, às vezes, mas viver, não. Ah, eu vivo doente, pastor. E você sabe da doença que eu estou falando. Da doença do seu pecado. Da doença das suas falas. Da doença dos seus problemas. Eu não vejo crescimento. Eu não vejo isso. E sabe por que eu não vejo? Porque você vive as mesmas coisas. Olhe bem para mim. Você veio aqui hoje para Deus fazer com que a sua vida tenha crescimento. Que você seja edificado pela palavra. E que você veja a glória do Senhor sendo manifesta na sua vida, como foi na vida do apóstolo Paulo. Como na vida de muitas pessoas que buscam verdadeiramente o Senhor. Eu vou participar do corpo do Senhor hoje, mas participar do corpo do Senhor não pode ser uma missa. Simplesmente é. Porque eu tenho. Porque eu posso. Não. Eu quero participar do corpo do Senhor, tendo a certeza que eu vou me edificar na presença dEle. Eu vou buscar a construção dEle para mim. Eu quero orar por você nessa noite. E quero pedir que Deus, sim, faça o crescimento, porque quem dá o crescimento à igreja é Deus.